Olá, queridas e queridos amantes da natureza, no Figueiredo aqui. Hoje com uma pessoa muito especial e muito querida. Eu vou conversar com a Babi, Bárbara Cordovani, que é especialista em ervas e em punk. Então a Babi vai contar um pouquinho das punk que ela tem descoberto na quarentena em São Paulo. Oi, Babi, que delícia estar com você online. Oi, Nô, nossa, um prazer, uma honra estar aqui conversando com você, matando a saudade, mesmo que seja assim, né, virtual. Sim, mesmo que E, seja virtual, pelo menos a gente consegue se ver um pouquinho, né? exato, exato. Mas tem sido a salvação, né, nesses tempos de isolamento. A gente conversa assim pelo quadradinho, mas pelo menos a gente consegue, né, se encontrar de alguma forma, de algum jeito. Com certeza. A gente estava conversando, né? A gente conversou um pouco sobre as punk aquele dia, que a gente estava se mandando mensagem e tal, trocando mensagem. E aí eu fiquei muito feliz, né, com essa possibilidade de poder conversar sobre essas plantas tão incríveis, porque na verdade elas são elas são uma oportunidade nesse momento também, né, de isolamento. As pessoas, elas têm algumas pessoas têm quintal, né? Outras pessoas, de certa forma, têm que sair para passear. Eu tenho que sair para passear com a minha cachorra, por exemplo. E nesse pequeno momento que você tem um contato mínimo com as plantas, essas plantas são as que realmente vão conseguir brotar, né? Muitas vezes espontaneamente nesses locais. Então, a gente consegue acessar alimento de uma forma segura também, né? Acaba sendo bem seguro. E é justamente isso, porque as punk elas trazem uma autonomia alimentar, né, para as pessoas que conhecem os usos delas. Então a gente não depende tanto de outras pessoas, nem de pessoas que vendem o alimento, nem de supermercados, a gente não precisa se deslocar por muitos lugares e tal, não precisa se expor ao vírus, né? E a gente pode simplesmente sair um pouquinho, coletar, ir até o quintal, ver o que brotou no meio das nossas plantas, porque muitas delas, inclusive, nascem no meio das ornamentais, né? Você sabe disso. Sim, muitas, né? O trevo, Muitas, o amaranto, o que mais que sim. tem em casa? Quebra-pedra, que eu vi que você postou outro dia também. Super medicinal. Então, porque elas são, na verdade, elas acabam nascendo dessa forma porque elas são plantas mais resistentes, né? E então, às vezes a gente nem sabe, mas no meio do nosso jardim, do nosso quintal, no meio dos nossos vasos, de repente brota um mato. Então, que todo mundo chamava de erva daninha, né? Erva daninha, praga. Nossa, isso é praga na minha casa. Nossa, isso lá de onde eu venho é mato. E na verdade é um mato, mas é um mato nutritivo e se for feito de uma maneira correta, né, de uma maneira gostosa mesmo, estimulante para os olhos e para o estômago e para o nariz, a gente vai acabar se alimentando e diversificando também a alimentação, né, que é uma coisa extremamente importante. E nesses tempos, né, ainda mais, porque a gente vai ficar em Claro. casa e tal, já que a gente está em casa preso com, né, uma variabilidade pequena de alimentos, as punk podem dar aquele chance no dia a dia, né, nos pratos e tal. Então, foi muito interessante o passeio justamente pela pracinha aqui perto, junto com a minha cachorrinha, pela quantidade de alimento que a gente encontra, né? E aí uma coisa que eu estava pensando também é que as pessoas, mais gente hoje em dia está conhecendo sobre as punk, graças a você, pessoa incrível que tem divulgado muito isso, né? Mas também as pessoas não sabem que, por exemplo, eu vejo que tem muitos comentários às vezes na internet assim, mas isso lá onde eu moro tem em todo canto. Então as pessoas têm uma impressão de que punk é uma planta estranha, né? Uma planta que não é daquele lugar. Só que, na verdade, é um termo relativo. Isso era uma coisa que eu queria explicar, assim. É um termo relativo por quê? Porque ela não está limitada à regionalidade. Não são plantas necessariamente espontâneas. As punk, esse termo punk, ele é muito mais amplo, né? Então, ela é punk, por exemplo, o jambu. Jambu é uma planta que nasce espontaneamente no norte, na região norte do país.
Mas pra gente é uma punk. Por quê? Porque aqui a gente não tem pessoas que cultivem punk para vender no supermercado. Você não encontra fácil no supermercado. Então, é uma planta que é muito mais difícil da gente acessar aqui. Então, é uma punk, é uma planta alimentícia não convencional. Ou seja, ela é relativa. Ela é convencional lá no norte, mas aqui no sul ela é não convencional. Então, esse termo, ele abrange também essas plantas que, por mais que elas sejam conhecidas por uma região, elas podem não ser por outras. E elas também têm a variabilidade em relação aos pedaços da planta. Porque aí, por exemplo, você vira e fala assim, batata doce. Todo mundo conhece batata doce, né? Só que as pessoas não sabem que a folha da batata doce, né? Essa lindeza aqui, ó, que eu colhi na pracinha hoje. Que delícia! É muito linda. As folhas da batata doce são comestíveis. Então, é uma parte de uma planta que é cultivada. Então, ela não é espontânea. Ela é cultivada. Você consegue acessar a batata doce em todos os supermercados que você vai. Consegue comprar pela internet até. Mas essa parte, geralmente, é desprezada. As pessoas não comem, né, as folhas. E é uma verdura super gostosa. Que, inclusive, na Ásia, eles fazem muito. Eles têm muito costume de comer, né? Ela refogada, ela com recheio de torta, recheio de empanada. É super deliciosa, né? Então, as punk também são isso. Elas são as partes das plantas, que a gente também não costuma comer, né? A rama da cenoura, como as pessoas gostam também bastante hoje em dia de fazer o pesto, né? De rama de cenoura. Tem várias, né? E as flores. Aí as pessoas falam, mas flor é punk? Sim, porque é uma parte, né? Ela é uma parte de uma planta que as pessoas não tinham costume de comer e acabaram descobrindo agora que, né, 80% praticamente das flores que a gente tem são comestíveis. Isso é assim, para mim é como se luzinhas começassem a piscar em todos os lados. É muito lindo isso, né? Muito lindo. Claro, a comida fica mais colorida, né? Mais bonita, mais rica. É muito legal. Muito mais rica, né? A flor, na verdade, a planta, ela precisa de muita energia para florir, porque a flor é a parte reprodutiva dela, né? É como ela vai fazer para deixar descendentes vivos na Terra. Então, a quantidade de nutrientes que uma flor tem é enorme, porque é isso, é como se fosse, sei lá, é a parte da planta que fica grávida, vai. Se a gente poderia, não sei se a gente pode fazer esse tipo de metáfora, vai, mas com toda a licença poética, é isso, né? É o que depois frutifica, né? Então, é uma parte muito nutritiva que as pessoas têm começado agora a comer. Tem gente que tem dó, né? Ai, não, mas a flor é tão bonita, como que eu vou comer? Come, experimenta, não precisa comer o arbusto inteiro, né? Mas coloca um pouquinho na salada, dá uma cor, né? Eu até peguei hoje também esse aqui, né? Que é o hibisco. E o hibisco colibri também, né? Que as pessoas conhecem. E fica lindo na salada. Você destaca as pétalas e coloca, olha essa cor, né? É uma coisa absurda, né? Aí outra flor super comestível que as pessoas também não sabem, é que essa já murchou um pouquinho, o jasmim manga, né? Jasmim manga, super comestível, que as pessoas também não têm noção que pode comer. E pode, né? Geralmente, não todas, claro, porque a gente nunca pode generalizar, mas essas flores que têm esse cheiro mais de jasmim mesmo, elas são comestíveis e elas viram geleias muito gostosas, né? Até a gardênia pode comer. Super legal. E então é um mundo muito fascinante quando a gente tem esse acesso ao conhecimento, porque na verdade é isso, essas plantas elas sempre estiveram aí, mas a diferença é que hoje em dia as pessoas têm tomado mais consciência, têm ido atrás, têm procurado, e muitas delas também são conhecidas dos idosos, né, dos antigos. Os antigos tinham esse costume, porque os antigos viviam muito em hortas, né, na roça, muita gente que veio de ambientes mais rurais e tal. Essas pessoas têm muito conhecimento dessas ervas, porque são as ervas daninhas, né, que é um termo que a gente tem que abolir. Eram as ervas que iam lá se meter no meio da roça de café, da plantação de milho, da plantação de cana, e aí eram também não só comidas por essas pessoas, mas elas também eram usadas muito como remédio, né? Muitas delas são medicinais. E aí, dentro desse universo das plantas comestíveis, as que eu mais gosto, na verdade, como eu estudo temperos, né? Eu adoro as que são aromáticas, e a gente tem uma abundância
que a gente não tem ideia da quantidade de tempero que é mato, que é punk, que a gente tem no Brasil. Então, essa é uma parte que me fascina dentro das punk. Eu tô aqui com essas que estão na minha frente aqui. Elas são super aromáticas, são punk aromáticas, né? Então, dentro desse universo todo, são essas as que eu costumo estudar, que eu busco na minha pesquisa bastante, né? Que são as que dão sabor, que às vezes são usadas até para disfarçar o sabor de algumas coisas, né? Por exemplo, eu não sei se dá para ver, esse aqui é o hortelã graúdo, você conhece, né? Sim. O hortelã graúdo. Esse vaso, Babi. Lindo, né? E até coloquei aqui, ó, é de uma etnia indígena lá da Amazônia, em homenagem. Lindo! Cachepô, né? Não é vaso. Esse hortelã, ele é usado lá no norte para disfarçar o pitiu. Você já ouviu falar do pitiu? Eu adoro essa palavra. Não, o pitiu é o cheiro do peixe, sabe? Ah! Eles colocam o hortelã graúda para disfarçar o pitiu, para tirar, limpar o cheiro do peixe, para depois fazer os preparos. E ele dá um sabor super especial, super especial. É muito utilizado com carnes que são mais fedidas, assim, não fedidas, né? Mas que tem o cheiro mais forte. Então, com carnes de carneiro, que eu não como, mas enfim, são carnes que têm um cheiro mais forte mesmo. Eles colocam para temperar e para dar essa eliminada, dar uma suavizada nos odores das carnes, né? Então, essas plantas, assim, para mim, que são as plantas das hortinhas mesmo, né? Que iam lá os antigos, pegavam, colhiam, traziam, aquele conhecimento super de você sentar e começar a observar e conversar com essas pessoas, é uma coisa que me fascina muito. E você? Conversar, né? Conversar com o pessoal mais antigo é uma delícia, Nossa, é sabedoria. É sabedoria pura, é muito legal. Muito legal. Muito legal. Então, e aí eu gosto, e além de tudo, porque as punk tem essa questão, né, da soberania alimentar, né, da gente não depender dos outros para ter alimento de qualidade na nossa mesa. E elas também, elas nos colocam em contato com a cultura, né? Comer é cultural, mas elas têm essa sabedoria dos antigos, estão nelas, né? Então, cada vez que você começa a conhecer, começa a fuçar, começa a pesquisar um pouco sobre uma punk, você vai ver que tem um conhecimento tradicional super interessante. Por quê? Porque elas eram comidas de índios, de indígenas, né? De tradições milenares. Eles usavam de diversas formas. Então, a gente vai acessando também uma antropologia, né? É bem interessante. Isso eu acho, assim, é a coisa das luzinhas. É mágico, né? Muito legal. E o que mais você tem aqui do outro lado? O que é? Aqui do outro lado? Aqui? Não. Aqui. Você tá mostrando. Isso, esse. Esse aqui. Essa aqui é o mastruz, mentruz, alguns conhecem. Ela é super aromática. No México, eles chamam de epazote, que se escreve. E aqui a erva de Santa Maria, eu acho que você conhece também. Ela tem um cheiro bem forte, ela tem um cheiro mais de remédio mesmo. E ela é muito medicinal. Ela, assim, quando você conversa com o pessoal do interior, eles falam que, por exemplo, eles tomavam essa erva junto com leite. Até hoje eles tomam. Tem gente que fala que é gosto de infância. E não à toa que era colocado no leite das crianças, porque ela é vermífuga. Então, eles davam essa erva para matar os vermes, matar as bichas, né? Como falavam antigamente. E no México também ela é utilizada dessa forma, mas eles colocam também para dar um sabor diferente em recheios de tacos, em burritos, em todas essas coisas que eles enrolam com a tortilha, eles colocam essa erva também. Só que ela modifica o sabor das coisas, ela tem um sabor bem forte mesmo. Eu gosto muito. Tem gente que não gosta tanto, e tem gente que fala, nossa, é gosto de remédio. Mas ela é muito saborosa, eu acho ela super saborosa. Aqui do lado, eu tenho minha beldroega, que tá mirradinha, porque eu comi ela inteira. Mas ela tá rebrotando, eu tô aqui, ó, juro, mentalizando todos os dias para ela revigorar de toda forma, porque é uma das minhas favoritas. Eu sou apaixonada por essa planta. E lá onde eu trabalho, né, no Viver o Sabor de Fazenda, que é um lugar maravilhoso, tem algumas que nascem nos cantinhos, assim, e aí vira e mexe, eu passo por lá e arranco uma folhinha, assim, para comer, sabe? É muito gostoso, é tipo um tira-gosto do dia a dia.
Eu adoro essa planta. Essa aqui, que é essa grandona, não sei se está conseguindo ver daí, essa folha, tá? Ela tem uma textura, ó, e ela tem um barulhinho. Dá para ouvir também o barulhinho? Ah, tô ouvindo. Ela parece papel, assim. Que legal. Essa é a erva, é muito. Essa é a erva baleeira. Você conhece? Já ouvi falar, nunca tinha visto essa planta. Ela vira uma árvore, ela fica bem alta mesmo, vira um arbusto e ela é sensacional. O cheiro dela, só de mexer já veio aqui, é um cheiro. Ela tem um cheiro de curry, tem cheiro mesmo, da massala mesmo, da massala indiana. É meio que um caldo de legumes, assim. Ela tem um cheiro de caldo de legumes. E ela chama erva baleeira porque ela cresce na costa, na costa do país. Então, ela é uma erva caiçara. E eu adoro também a cultura caiçara, também é uma das que eu mais me fascino. Babi, eu tô achando o nosso papo tão interessante, mas tão interessante. E ainda tem os videozinhos que você me mandou das punk que você viu, que você encontra, né? Quando você leva a Fulô para passear, né? Então, eu acho que a gente vai ter que dividir em dois, senão vai ficar gigante esse vídeo. A gente continua semana que vem com o vídeo 2, né, do Papo com a Babi, falando e mostrando as punk que você encontra em volta, no raio de 1 quilômetro da sua casa. Sim, com certeza. Bora! Eu tô curiosa para saber o que é essa que tem atrás de você. Ai, essa aqui? Essa grandona, é. Essa é muito especial, muito. É a Chaia. Chaia. Esse é o meu cantinho do México. Eu fiz aqui todo o cantinho do México, aqui tem os meus cactos. Eu fiz um cantinho para lembrar do país que eu mais me apaixonei na vida. E a Chaia é uma punk que agora tem em alguns lugares a gente tem aqui. E no México eles usam muito, principalmente na cozinha da Riviera Maia, né? A cozinha de Yucatán, da Península de Yucatán. E é uma das minhas favoritas, né? É uma punk, é uma das punk que a gente precisa ter cuidado, porque ela é venenosa, na verdade, né? Caramba. Então, ela tem ácido cianídrico. Ela é bem perigosa, na verdade. Mas se a gente escaldar, né? Quando a gente coloca essas plantas que são mais perigosas, a gente coloca sob o calor, elas conseguem liberar essas toxinas e a gente consegue comer. E eles fazem lá um refresco com as folhas dela, batida com suco de limão ou suco de abacaxi, que eles chamam de água de chaya, que é uma coisa de louco, de deliciosa. E aí ela é minha guardiã aqui, que ela fica me coroando nesse cantinho. Ela é enorme aí. Ela fica uma árvore. Ela vira um arbusto, né? Tipo uma árvore pequena. Mas ela daqui a pouco vai chegar no teto, porque ela cresce muito rápido. Ela é bem frondosa e as folhas são enormes, ó. Eu colhi ontem, é uma folha bem grandona. Nossa, parece a folha do plátano, né? É isso que eu ia falar, que parece a folha do plátano. Parece a folha do plátano. E ela é aberta, né? A bifurcação entre os... Sim, é mais aberta. É um pouco mais aberta, né? Tem essa é a chaia mansa, mas tem outras chaias, que é a chaia brava, por exemplo, que também eles comem lá bastante. Ela é mais venenosa ainda, então é aquela coisa que precisa saber mesmo como usar, que ela é mais recortada, ela tem mais recortes, assim, ela é toda... Você olha para ela, você fala, venenosa, talvez, sabe? Uma planta que tem aquele aspecto. Com a cara meio... Exato, ela é a carranca, né? Mas ela é muito maravilhosa, inclusive um dos nomes dela, os outros nomes que ela tem, um deles é espinafre de árvore. Porque se você refoga e faz como espinafre, ela fica muito parecida com espinafre mesmo. Tem muitas punk, né, que são parecidas com espinafre, isso é muito legal. E ela é super rica também em cálcio, em ferro, ela é utilizada também de várias maneiras lá. Ela é uma das minhas favoritas. E aqui em cima tem outra punk também, não sei se dá para ver, você consegue ver daí? Uberaba. É a zebrina, né? Que lindo. Que lá no México eles usam para fazer uma água também, que é uma água colorida, que é a água de Matali. Na Bolívia também eles tomam muito essa água de Matali, que quando você faz ela junto com o limão, fica aquela cor rosa, meio roxa, sabe? Ai, que lindo. E eles têm muitas essas coisas dos refrescos, essas culturas indígenas, né? Milenares, mesoamericanas,
elas têm essa cultura do refresco, porque geralmente fica muito quente, o dia é muito quente, no meio-dia você tá, né? E além de tudo, eles comem muita pimenta, que então deixa mais quente ainda. Então, quando você vai nas taquerias no México, quando você vai comer alguma coisa na Bolívia, no Peru, eles servem as comidas de rua junto com o refresco. Na verdade, você compra um combo. Vem uma água de alguma coisa junto com a sua comida. E aí você come aquilo e já se refresca ao mesmo tempo. É bem legal, porque a comida aumenta a temperatura e a água vai te dar aquela... E aí tem várias aqui que eu tenho. Aqui em casa também, aqui, na verdade, fica lá na área de serviço, e enorme, né? É a Ora Pronobis, né? Ora Pronobis. Muita gente conhece. Aqui eu colhi algumas folhas. A Ora Pronobis também é uma punk que, na verdade, se você for para Minas Gerais e falar que é punk, eles vão falar, gente, não é punk, né? Mas pra gente é. E ela é sensacional, super rica em proteínas, né? Super rica em proteína vegetal, maravilhosa. Tem vários pratos tradicionais mineiros que levam, né, Ora Pronobis, né? O Ora Pronobis com frango, que eles fazem muito. E ela é fantástica. Aqui também eu tenho umas folhinhas de capuchinha, que eu adoro, para enrolar qualquer coisa. Eu coloco assim, às vezes quando eu quero ficar mais light, que não é o caso, porque eu tô comendo loucamente, aí eu coloco assim no meio da minha folhinha de capuchinha, como tipo um charutinho. Tudo que é petisco, eu coloco as folhas de capuchinha junto. E a capuchinha inteira é comestível também, né? Uma punk incrível, porque você come a raiz, o broto que parece com alcaparra, né? Se você fizer na salmoura, fica sensacional. A flor, tudo. Flores Tudo nela. lindas, né? Flores lindas, maravilhosas, coloridíssimas. Aí tem aqui também a folha da Bertalha coração. Você conhece também a Bertalha? A Bertalha é super gostosa, ela também tem esse aspecto que depois fica meio espinafre, assim, dá para ser muito sucedâneo do espinafre. E a Bertalha é muito legal porque o fruto que ela dá, ele é muito rico num corante mesmo, um corante natural, que ele é meio roxo, meio rosáceo mesmo, assim, meio roxo, meio rosa, que falam que é o batom de vegano, você explode e coloca na boca. Ah, que Fica delícia! linda, fica linda a cor. Eu já fiz essa experiência, realmente fica super bonito. E aí a Bertalha, essa aqui é a Bertalha coração, ela é super saborosa também. E aí, bom, essas aqui são as que eu tenho aqui perto de mim, né? Contei da minha chaia maravilhosa, deslumbrante. E aí, outra coisa que eu acho interessante de ressaltar também é que esse termo, na verdade, é isso, né? As pessoas falam, ai, nossa, nunca se falou tanto de punk. Na verdade, esse termo, a terminologia punk, ela começou a ser empregada, né? O uso começou a ser disseminado a partir de 2008 pela Irani. Foi uma pesquisa da Irani Arteche. Você conhece a Irani? Não, não conheço. É uma figura. Você precisa um dia conversar com ela, vocês vão se adorar. Ela é incrível, uma pessoa maravilhosa. Ela fez a pesquisa, ela fez toda a parte. Ela é uma nutricionista. E ela fez a parte das receitas, ela bolou muitas das receitas do livro do Knup, da Bíblia Punk do Knup. Legal. Ela fez a parte das receitas, dos estudos nutricionais das plantas, né? E então, inclusive, ela é mencionada do livro também. Eles são muito amigos, os dois, o Knup e a Irani, e eu tive o privilégio de conhecer os dois, e acabou que eu fiquei amiga dos dois, sou apaixonada pelos dois, adoro, são meus amigos queridos. Mas, enfim, eles, no meio de uma pesquisa que eles estavam fazendo sobre a soberania alimentar no Brasil, eles acabaram assim, pensando numa terminologia que conseguisse abranger tudo isso, né, em uma coisa pequena, em uma sigla que fosse fácil, que pegasse fácil. E aí veio o punk. E é interessante porque quando as pessoas tentam explicar o que é punk, algumas falam assim, são plantas espontâneas. E como eu falei no comecinho, não necessariamente. Então as punk englobam também as plantas que são cultivadas, normalmente, cenoura, batata doce, só que são as partes dessas plantas que não são comuns, não são, né, não são consumidas, não são nem vendidas muitas vezes, né? Você não, imagina, quem aqui já viu uma batata doce com folha para ser vendida em algum lugar? Nunca. Eu nunca vi, por exemplo. Nunca vi. Nunca vi também.
Então, realmente, assim, na verdade, essas partes das plantas que não eram não são nem chegam a ser vendidas, né, expostas nos supermercados, elas também entram como punk. Então, não dá para você usar, simplificar no termo das plantas não convencionais, não dá para você colocar como espontânea só, porque elas podem ser cultivares já antiquíssimos, coisas que já são, né, imagina, de séculos já que vêm sendo cultivadas pela humanidade. Então, é um termo que realmente extrapola isso tudo, né? E aí, no livro mesmo, na Bíblia Punk, tá tudo isso escritinho. É muito interessante ler o começo do livro, porque eles explicam como essa terminologia foi criada, e aí eles vão falando sobre isso, que é um termo que acaba abrangendo muitas questões, né? E eu acho genial esse termo, eu acho genial a gente voltar a ter esse tipo de conhecimento, esse contato com a natureza, que permite também um contato enorme, porque você começa a olhar a natureza de uma outra forma, né? Você começa a sair na rua e todos os matos que você olha, você fala, meu Deus do céu, isso vai dar uma pizza gostosa, né? É tipo isso. Eu olho para alguma coisa hoje em dia, eu falo, tem cara de comestível. Ou, que nem a gente falou da chai agora há pouco, né? Tem cara de venenosa. É engraçado, a gente começa a ficar familiarizado mesmo com as plantas. Você começa a perceber que as plantas, elas têm uma cara. Assim, é claro que a gente não pode sempre acreditar muito nos nossos instintos coletores, né? Porque às vezes a mente engana, né? Dá aquela titubeada. Mas a gente tem esse conhecimento, eu acredito que seja uma memória atávica mesmo, que a gente carregue, né? De sair por aí e falar, nossa, se eu tivesse no momento que eu estivesse precisando e tivesse que alimentar minha família, essa planta eu colocaria, sabe? Essa planta eu testaria. Ah, essa eu colocaria ali, essa eu colocaria assado. Então, é bem interessante, é um conhecimento que parece que está dentro da gente. Na hora que ele começar a florar, nossa, não para mais. É muito legal, muito fascinante. E você tem um Insta maravilhoso que você também fala muito sobre as punks, sobre as ervas em geral, que é o que você mais curte, né? Sim, Fala um sim. pouquinho do seu Insta. Ah, sim. Então, o meu Insta, eu comecei a escrever, na verdade, eu já gostava muito desse tema, e aí eu fiz biologia, né? Eu passei pela biologia na USP, acabei não me formando porque eu entrei numa pós em alimentação, que é uma pós em antropologia da alimentação, história e cultura da gastronomia, e que tinha a ver com a parte da biologia que eu estudei, que era botânica. Mas eu queria dar esse enfoque das plantas comestíveis, né? Então foi muito legal, porque eu peguei essa parte da botânica, que eu já tinha aprendido lá na bio, e aí depois eu acabei já emendando na minha pós, e na pós eu já entendi um outro aspecto, que era esse aspecto mais cultural mesmo, né? Do que vem, enfim, histórico mesmo, né? Dentro desse campo gigantesco de estudo. E aí, quando eu entrei nessa pós, quando eu já tinha trancado a bio e aí queria fazer essa pós, eu falei, puxa, eu quero começar a falar sobre isso de alguma forma, quero começar a escrever sobre essas plantas. E aí eu comecei esse Instagram em 2017. Comecei falando aos poucos, porque eu gostava de falar de temperos, e aí eu comecei a estudar os temperos. Os temperos, né, as ervas e as especiarias, elas têm uma relação histórica impressionante, né? O Brasil não teria sido descoberto pelos portugueses se não fossem as especiarias, né? Eles estavam à procura das Índias, né? E aí eles acabaram vindo para as Américas, e eles chegaram aqui atrás de especiarias, né? Eles queriam pimenta do reino. Pimenta do reino era tão cara como ouro. Então, isso me fascinava também, essa parte histórica dessas plantas que são as especiarias, as ervas e as especiarias. E aí eu comecei a estudar tudo isso, e depois que eu comecei a estudar tudo isso, que eu entrei também nesse mundo das punk. Por quê? Porque eles tinham aqui, quando eles chegaram, os portugueses vieram para cá, eles queriam continuar comendo as comidinhas das mamães deles, né? As comidas portuguesas, com os sabores portugueses que tinham as ervas e as especiarias que eles usavam na Europa, mas que não tinha no Brasil. Então, aqui, eles já começaram a utilizar algumas ervas que tinham já na nossa botânica, na nossa flora natural aqui no Brasil, eles começaram a utilizar algumas ervas como substitutas, né?
Então, também as nossas punk, elas são isso, elas também são frutos de um processo histórico, né, e cultural que foi sendo dessa mistura toda, dos portugueses, com os negros, com os índios e tudo. Então, quando você começa a ir atrás, você também acaba se deparando muito com essa questão histórica, né, que é muito interessante também. E eu comecei a escrever sobre isso ao longo já da pós, eu já entreguei minha tesezinha no ano passado, já me formei, e aí eu já continuei escrevendo, porque dentro da pós eu também comecei a ficar completamente fascinada por essa questão. E a gente acabou vendo muito essas partes culturais mesmo, né? A questão cultural do comer, e ele sempre traz alguma coisa de tempero junto, né? Sempre tem. É o sabor que te leva, que te teletransporta para um outro país, né? Eu gosto muito de viajar também. Então, as ervas, as especiarias, elas fazem isso comigo no dia a dia, né? Elas me teletransportam para vários lugares que eu conheci. Porque, às vezes, quando você está comendo uma comida desses lugares que você visitou, você para pensar e fala, puxa, lembro daquele dia que eu estava no mercado XYZ, no dia que eu estava em Lisboa, que eu comi uma sardinha com um hortelã português, sei lá, sabe? Alguma coisa assim. Elas despertam memórias, né? As ervas, elas têm esse poder de despertar memória. E isso me fascinou muito, eu comecei a escrever sobre isso, e aí eu vi que tinha muita gente interessada sobre essa parte histórica também, né? Porque já tinha muita informação sobre, bom, enfim, sobre as questões botânicas, nutracêuticas, né? Então, esse tempero também funciona como um remédio para tal coisa. Essa planta, ela, se for plantada com tomate na horta, também vai dar certo. Então, essa parte de agricultura, de agronomia, de botânica, isso já tem bastante material. Mas não tinha material que conectasse com essa parte histórica e cultural, que é uma coisa que para mim é fundamental, porque na verdade, essas plantas, as ervas, principalmente as ervas que a gente usa, as ervas culinárias, elas são cultivares antiquíssimos também, né? Que vêm aí de tradições da Idade Média, antes da Idade Média. Tem coisas aí que vêm... os primeiros documentos são egípcios, são um papiro, né? É tipo isso, a semente de coentro, né? O frutinho do coentro. Foi encontrada na tumba do Tutankhamon. Então, são coisas muito antigas. Então, e isso, assim, quando você começa a pesquisar, você vê que, para mim, pelo menos, uma coisa não se desconecta da outra, sabe? Bom, Babi, que delícia! O papo continua quinta que vem com as punk que você vê, que você encontra aí no seu trajeto com a Fulô, quando você leva ela para ir no banheiro na pracinha, né? Sim. Que delícia esse papo com a Babi, né? Eu tô achando tão interessante que esse vídeo vai continuar semana que vem. Eu entrei em contato com a Babi e eu pedi para ela fazer uns videozinhos com o celular mesmo, das punk que ela encontra na pracinha quando ela vai passear com a Fulô, com a cachorrinha dela. E era pra gente fazer o vídeo comentando esses pequenos videozinhos que ela fez. Só que tem tanto assunto que esses videozinhos vão ficar pro vídeo 2. Então, semana que vem, quinta que vem, continua esse assunto de punk com a Babi. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos. Aproveite e se inscreve aqui no meu canal e no meu site para ficar por dentro de todas as novidades. E aqui tem vídeos selecionados especialmente para você. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da No.